Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho aqui para vocês sobre bancos. Bancos para fazer financiamento imobiliário. Basicamente, aqui no Brasil, a gente tem 5 grandes bancos que operam com crédito imobiliário e tem uma tradição um pouco maior. Mas ainda temos bancos agora entrando também nessas questões e auxiliando muitos clientes na formatação e até conseguindo financiamento para eles. Basicamente, quais são os bancos e os principais bancos que nós operamos, que são os bancos de varejo mais antigos? Trabalha-se muito com a Caixa Econômica Federal, que até hoje ainda tem o maior market de financiamento imobiliário no Brasil. Além disso, bancos privados, Itaú, Bradesco e Santander. E também o próprio Banco do Brasil, que trabalha com o crédito imobiliário. Basicamente, e na maioria das operações que fazemos, são os 5 principais agentes financeiros que acabam sendo escolhidos pelos clientes. Ou porque já mantém relacionamento, ou porque são bancos que tradicionalmente já fazem o financiamento imobiliário. Além disso, temos hoje outros agentes financeiros, como a própria Poupex, que é uma fundação lá do Exército, temos ainda o Banco Bari, temos o Banco Inter, ou seja, tem vários bancos surgindo também e ofertando produtos na aquisição dos imóveis. Também algumas cooperativas já fazem algumas operações. Ainda o maior volume está nos 5 primeiros que eu disse, mas a escolha do cliente hoje começa a abrir um leque muito maior. E nós gostaríamos que tivéssemos 20, 30, 40, 50 opções bem competitivas para todos os clientes, justamente para auxiliar nessa questão da casa própria, do investimento. Mas ainda ficamos com esses 5. E aí muita gente vai chegar e vai me perguntar qual o melhor banco para eu fazer o financiamento? E aí eu quero te dar algumas dicas sobre isso. Vamos lá, primeira coisa, banco é uma coisa extremamente transitória, o imóvel é único. O que eu quis dizer com isso? Quando a gente fala que hoje você pode tomar um financiamento com um banco, por exemplo, A, e depois migrar para o banco B através de uma portabilidade, a gente vê que a escolha não necessariamente vai te acompanhar daquele financiamento durante vários anos. Então a pessoa pode fazer uma portabilidade de agente financeiro para agente financeiro. Segundo ponto, as taxas de juros, normalmente, elas são muito parecidas em todos os agentes financeiros, por uma questão bem lógica. O banco que é captador de poupança, ele tem que trabalhar com certo spread, ou seja, ele vai ter as suas limitações contábeis justamente para poder ofertar o financiamento. Então não existe uma fórmula mágica de dar um financiamento muito mais barato do que outros. Então hoje, por exemplo, vamos lá pegar outubro de 2022, as taxas médias de mercado estão em 9,5% em todos os agentes financeiros, ora oscilando um pouquinho para cima, ora oscilando um pouquinho para baixo, de acordo com o perfil de cada cliente. E aí o que eu quero mostrar para vocês? A escolha do banco muitas vezes também vai pelo próprio relacionamento do cliente. O cliente já é correntista de um banco, prefere fazer naquele onde ele mantém um histórico, ou naquele banco que ele tem um histórico, ele não consegue aprovação, mas consegue em outro agente financeiro. Então o que eu sempre falo para os clientes é o seguinte, o melhor banco para você fazer financiamento, primeiro, é aquele que te aprova o crédito. Segundo, é aquele que tem as condições que você necessita para fazer a sua aquisição. Quais são essas condições? Por exemplo, Gustavo trabalha com 80% de financiamento, trabalha com 85% de financiamento, ele permite o prazo de 360 meses ou não, aquele banco ali só está trabalhando com 20 anos, 240 meses, a minha prestação vai ficar muito pesada, então eu preciso optar por um outro agente financeiro. Gustavo, eu trabalho com uma renda um pouco mais informal, o banco que eu trabalho já não aceita tão bem essa formatação, mas talvez outros bancos de varejo aceitem. Então veja só, a primeira escolha do banco é, primeiro, que eu indico para vocês, tentem buscar aprovação em todos os bancos. Aprovação de crédito não tem custo nenhum. Não tem aquele negócio que, eu estou buscando crédito e isso daí está também me atrapalhando, porque aí o outro banco vai ver como endividamento. Não, a gente está falando em aprovação de crédito, em não tomada de crédito ainda. Então é bem importante para você buscar aprovação em todos os agentes financeiros, porque depois você vai colocar na mesa e aí vai poder optar pelo melhor financiamento para você. Segundo ponto que eu também gosto sempre de verificar, os bancos tendem a oscilar, infelizmente ainda, a sua contratação. O que é oscilar a contratação? O que eu quero dizer com isso? Eventualmente, a gente tem, num determinado período, bancos que são muito mais ágeis
muito mais rápidos para emissão do contrato de financiamento. Outros bancos, por sua vez, têm mais exigências, ou seja, a própria avaliação do imóvel é um pouco mais complexa, não abrem mão da vistoria presencial, ou mesmo pedem muitos documentos técnicos, ou mesmo aquele banco tem um normativo de carregar muito mais certidões do que os outros, e isso tudo pode dificultar um pouquinho a contratação. Não é inviabilizar, mas pode ser que o contrato demore mais a chegar. E não adianta hoje eu chegar para vocês e falar assim, ó, olha, a Caixa, o Itaú, o Santander são os mais rápidos, ou mesmo o Bradesco, porque é um momento de hoje, outubro de 2022, aí você vai estar vendo lá esse vídeo daqui 6 meses, pode ser que daqui 6 meses outro banco esteja muito mais rápido. Então isso daí é muito legal, você sempre está conversando com um consultor, uma pessoa bem idônea que te dê esse panorama. Olha, se você for por esse caminho pode ser um pouco mais rápido, se for por aqui demora um pouquinho mais, mas para você não tiver problema esperar ou não tem correção de saldo devedor, você pode contratar por esse daqui. Ou esse tipo de imóvel que você está comprando tem uma área não averbada. Olha, nesse banco pode ser que não funcione, no outro banco vai funcionar um pouco melhor. Então a escolha do banco, na verdade, o que eu quero passar para vocês? A gente não tem tantas opções quanto gostaríamos. As taxas de juros são muito parecidas. O que é o mais importante? Você verificar o seu crédito e se aquilo ali está dentro do que você precisa. Saber que uma prestação, às vezes, R$100 mais caro não é 36 mil. De onde que eu tirei 36 mil? R$100 vezes 360 meses, ou seja, 30 anos. Não é essa a diferença, porque essas diferenças mensais vão caindo e lembra que eu disse aqui no começo, você pode fazer portabilidade. Então, nem sempre essa diferença é o que vai ditar a tua escolha pelo agente financeiro. Você entendendo isso, fica muito mais fácil de você buscar o seu financiamento, de você ter a sua opção na sua mão. E lembrando, é transitório, pode ser que você fique com aquele banco, pode ser que você não fique com aquele banco, mas o mais importante é sempre, busque a aprovação de crédito de todos os agentes financeiros para você ter a opção de contratar o melhor financiamento possível.